Então, essa foi a nossa resolução de exercícios, moçada, sobre estrutura atômica e semelhanças atômicas. Espero de coração que isso possa ter ajudado vocês a entender e compreender melhor esse assunto. Moçada, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Fala, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma resolução de uma batelada de exercícios sobre estrutura atômica e semelhanças atômicas. Vamos lá, galera, muita coragem, respira e comecemos! Então, o primeiro exercício caiu na Unesp agora em 2020, é o vestibular aí mais recente da Unesp. Segunda fase é uma parte, o que eu separei aqui para vocês é uma parte de uma questão dissertativa. A questão diz o seguinte: parte das areias do litoral sul do Espírito Santo é conhecida pelos depósitos minerais contendo radioisótopos na estrutura cristalina. A inspeção visual por meio de lupa de amostras dessas areias revela serem constituídas basicamente de misturas de duas frações, uma, em maior quantidade, com grãos irregulares variando de amarelo escuro a translúcido, que podem ser atribuídos à ocorrência de quartzo, silicatos agregados e monazitas, e outra, com grãos bem mais escuros, facilmente atraídos por um ímã, contendo óxidos de ferro magnéticos associados a minerais não magnéticos. As fórmulas químicas das monazitas presentes nessas areias foram estimadas a partir dos teores elementares de terras raras e tório e são compatíveis com a fórmula parari parari parará. Josias, o que eles vão me perguntar nesta questão? Galera, grande dica é manter a calma, sempre mantenha a calma, porque muitas vezes o enunciado pode trazer alguma coisa que sugira ser algo complicado, mas às vezes na pergunta em si não é algo complicado. Ou nas questões dissertativas, existem várias perguntas para um mesmo enunciado, e geralmente essas perguntas abordam temas diferentes, partes diferentes. Então, muitas vezes uma questão dissertativa você não sabe responder uma parte, mas você sabe responder outra. Galera, escreve e responde tudo que você sabe. Não estamos falando, não estamos sugerindo, não é encher linguiça, não é escrever qualquer coisa, mas o que você sabe, mesmo que seja parcial, seja uma resposta parcial da questão, escreve, galera. Então, moçada, olha a pergunta. Isso é uma parte da pergunta, tá? Essa questão dissertativa tem outras perguntas também. Eu separei uma parte para vocês relativa ao tema da aula. O principal responsável pela radioatividade da areia monazítica é o tório 232, um emissor de partículas alfa. Calcule o número de nêutrons desse elemento químico. Galera, olha a pergunta. Deixa eu grifar para você, ó. Pá, grifei. Então, olha a pergunta dele. Ele quer que você calcule o número de nêutrons do tório 232. 232 é a massa. Eu coloquei como dado o número atômico do tório sendo 90. Essa informação, esse dado não continha no enunciado, mas tinha na tabela periódica que está no caderno de questões, beleza, galera? Então você vai usar a fórmula do número de massa. Lembra que número de massa é igual a prótons mais nêutrons, é a soma das partículas do núcleo. Então a massa você tem é 232. O número atômico você encontra na tabela periódica é 90, que é o número de prótons. Substitui na fórmula 232 no lugar da massa, 90 no lugar dos prótons. E aí calcula os nêutrons. O 90 está somando, passa subtraindo. Então vai ficar 232 menos 90, que a resposta é 142 nêutrons. Tá aí, galera, respondido a questão. Exercício 2 caiu na Unifesp do último ano, 2020. Questão fresquinha também. Ela diz o seguinte: considere o experimento. Uma porção de iodeto de sódio sólido radioativo, cujo ânion I- com massa 131, é o íon iodeto, é radioativo, foi adicionado a uma solução aquosa saturada sem corpo de fundo de iodeto de sódio, cuja fórmula é NaI, não radioativo, formando uma solução saturada com corpo de fundo. Após algum tempo, a mistura foi filtrada e a intensidade da radiação foi verificada no sólido retido no filtro e na solução saturada. Foi constatado que a solução saturada, inicialmente não radioativa, tornou-se radioativa e que o sólido apresentou menor intensidade de radiação do que apresentava antes de ser adicionado à solução. A pergunta é, moçada, calcule o número de nêutrons e de elétrons do ânion
iodeto. Então a pergunta está bem clara. Calcule o número de nêutrons e de elétrons do iodeto. Moçada, mais uma vez, eu tenho a massa do iodeto, na realidade do iodo, do elemento iodo, e tenho o número de prótons que pode ser consultado na tabela periódica. Eu coloquei aqui como um dado, né, o Z do iodo, número atômico 53. Esse dado não existia no enunciado, mas você tinha que consultar na tabela periódica. Então, mais uma vez, galera, usa a fórmula do número de massa. Então, o número de massa é igual a prótons mais nêutrons. A massa é 131, o número de prótons é 53. Substitui, então a conta vai ficar 53 está somando, passa subtraindo, 131 menos 53, eu tenho 78 nêutrons. Só que me pergunta no enunciado também, galera, o número de elétrons. Então veja só, moçada, para um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O iodo tem 53 prótons. Se o átomo fosse neutro, eu teria 53 elétrons, mas ele é um ânion, o ânion iodeto, e menos. Olha só, grifei para vocês, olha a carga menos, é menos 1. Menos 1 significa que o átomo ganhou um elétron. Então, se ele tinha 53 elétrons quando neutro, agora que ele ganhou um elétron, ele tem 54 elétrons. Está aí a resposta. Exercício 2, bem semelhante àquele exercício 1 da Unesp. Isso aí, moçada. Exercício 3 caiu na SPSEC, a Escola de Preparação de Cadetes do Exército. É 2015, não é dos mais recentes, mas eu achei interessante colocar para vocês, galera. Ele fala o seguinte: um átomo neutro do elemento químico, ao perder 2 elétrons, forma um cátion bivalente, contendo 36 elétrons. O número atômico desse átomo A é... Então, moçada, deixa eu grifar uma parte importante do exercício. Ele está dizendo que um elemento químico qualquer A, ele não fala quem que é, ao perder 2 elétrons, forma um cátion bivalente, contendo 36 elétrons. Deixa eu equacionar isso para vocês, escrevendo fica mais fácil. Então, tem um elemento químico A, tá aí. Esse elemento, galera, vai perder 2 elétrons. Então, olha só, ele perde 2 elétrons. Se ele perdeu duas cargas negativas, ele vira o cátion A mais 2. E o enunciado nos diz que esse cátion A com carga mais 2 tem 36 elétrons. Então, esse cátion, esse cara, ó, apareceu aí, tem 36 elétrons. Moçada, se esse cátion tem 36 elétrons, quantos elétrons tem o átomo A neutro? Então, voltando lá, ele tem 38 elétrons. Tudo bem, galera? Porque ele 36 elétrons é após perder 2 elétrons. Então, se eu somar esses 2 elétrons, ele tinha inicialmente 38 elétrons. E aí, galera, o número atômico do átomo fica fácil a gente deduzir. Por quê? Porque para um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E número atômico nada mais é do que o número de prótons. Então, o número atômico é 38. Alternativa E. Exercício 4, galera. Ele fala o seguinte, dada a figura abaixo, então ele mostra um átomo genérico X. Ele fala que é isótopo de um átomo de cálcio. Ele dá a massa e o número atômico. E ele é isótopo do elemento K, que é o potássio. Determine o número de massa de X. Galera, vamos escrever. Vamos equacionar. Escreva, que é mais fácil, moçada. Então, o X é isótopo do cálcio. Isótopo, olha o P. Significa que o que eles têm de igual é o número de prótons. Então, o cálcio, moçada, o número de prótons é o número que está embaixo. É o menor número. Lembra que o maior é o de massa, o menor é o de prótons. Então, o X tem 20 prótons também, já que ele é isótopo do cálcio. E ele é isótono do potássio. O que é isótono, moçada? Olha o N. São átomos que têm mesmo número de nêutrons. E aí, galera, eu não tenho no elemento potássio já explicitamente o número de nêutrons. Eu vou ter que calcular com a fórmula do número de massa. Então, eu tenho a massa do potássio, o número de massa que é 41, e o número de prótons que é 19. Substitui na fórmula, e aí eu tenho que o número de nêutrons é 22. Portanto, o átomo X também tem 22 nêutrons.
E o que o exercício me pergunta, galera, é o número de massa de X. Então, eu vou colocar aqui à direita de novo, o elemento X. Eu não sei o número de massa, eu tenho que aplicar na fórmula do número de massa. Prótons mais nêutrons. Então, eu tenho 20 prótons e eu tenho 22 nêutrons. Substituiu, fez a continha, 20 mais 22, 42, que é o número de massa. Tá aí a resposta. Exercício 5. Considere as representações. Ele nos dá 3 átomos genéricos, que ele chama de RST, e em vez de ele dar numericamente a massa e o número de prótons, ele nos fala, na verdade, ele nos dá equaçõezinhas matemáticas em função de x. E aí o enunciado fala o seguinte: sabendo que RS são isótopos, determina os números de massa de RST. Então, moçada, a dica do exercício é essa daqui, ó. RS são isótopos. E o que são isótopos? Olha a letrinha P, significa que eles têm mesmo número de prótons. Então, deixa eu escrever aqui o átomo R e o átomo S. O número de prótons, galera, sempre a gente escreve embaixo. Então, qual que é o número de prótons de R? Na realidade, é uma equaçãozinha matemática. É esse 3x mais 32. Esse é o número de prótons de R. E o número de prótons de S, 5x menos 8. Esse é o número de prótons de S. E segundo o enunciado, esses dois valores devem ser iguais. Então, galera, a gente iguala as duas equações. 3x mais 32 igual a 5x menos 8. Passa tudo que é x para um lado, tudo que é x para o outro. Já vou garantir do x ficar positivo. Vai ficar 5x menos 3x igual a 32 mais 8, que dá 2x igual a 40. Então, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 2, x igual a 20. Mas, moçada, essa não é a resposta. Não foi o x que o enunciado pediu. O enunciado nos pede o número de massa de RST. Então, vamos calcular. Então, primeiro, o número de massa de R a massa é sempre escrita em cima. Então, essa equação que está aqui em cima. 11x mais 15. Só que o x nós já calculamos, que vale 20. Então, eu substituo. Então, o número de massa é 11 vezes 20. No lugar do x, eu pus o 20. Mais 15. Então, essa conta vai dar 235. 11 vezes 20 dá 220. Mais 15, 235. Façamos a mesma coisa para o S e para o T. Então, o número de massa de S, 12x menos 2. Essa equação que está na parte de cima. No lugar do x, eu coloco 20. Então, 12 vezes 20 menos 2 vai dar 238. E, por fim, T, o número de massa é 10x mais 35. No lugar do x, eu ponho 20. Vai ficar 10 vezes 20, que dá 200. Mais 35, 235. Tá aí a resposta, moçada. Exercício 6. A alternativa que reúne apenas espécies isoeletrônicas é... Então, galera, grifei aí isoeletrônica, como o próprio nome diz, são átomos que têm o mesmo número de elétrons. Então, vamos analisar a letra A primeiro. Eu tenho essas 3 espécies. Então, esse primeiro átomo de nitrogênio, esse íon de nitrogênio, quantos prótons tem, galera? O átomo de nitrogênio tem 7 prótons, porque é o número atômico. Só que ele não é um átomo neutro. Ele é um íon que tem carga menos 3. Significa que ele ganhou 3 elétrons. Então, inicialmente, no estado neutro, ele teria 7 elétrons. Como ele ganhou mais 3, ele tem 10 elétrons. Segundo íon, o íon fluoreto. O íon fluoreto, galera, tá aí o número atômico dele de prótons é 9. Quantos elétrons ele tem? Então, de novo, se ele fosse neutro, ele teria 9 elétrons, mas ele é um íon com carga menos 1. Significa que ele ganhou um elétron. Então, esse íon tem 10 elétrons. E, por fim, o íon alumínio. O íon alumínio, galera, tem 13 prótons.
Se fosse neutro, teria 13 elétrons, mas é um íon com carga mais 3. Significa que ele perdeu 3 elétrons. Portanto, ele tem 10 elétrons. Olha só, galera, então a própria letra A, todas as espécies, o íon nitreto, o íon fluoreto e o íon alumínio, todos eles têm o mesmo número de elétrons, 10. Portanto, a resposta certa é a alternativa A. Moçada, se vocês quiserem, façam um exercício de, de treinarem, de calcularem qual é o número de elétrons das outras espécies, da alternativa B, C, D e E, tá ok? Mas a alternativa certa já deu aqui de cara a letra A. Exercício 7. Temos uma tabela onde diz o seguinte: considere os seguintes dados. Temos dois átomos, assim chamados de átomo 1 e átomo 2, e foi dado nessa tabela os números de prótons, nêutrons e elétrons de cada um desses dois átomos. O que ele pergunta é o seguinte: os átomos 1 e 2 são o quê? Letra A, são isótopos? Galera, quando eu falo isótopos, você vai lembrar da letra P. E aí você lembra que são átomos que têm mesmo número de prótons. Então, olha na tabela, eles têm mesmo número de prótons? Não. Então, eles não são isótopos. Não é a alternativa A. Letra B, eles são do mesmo elemento químico? Galera, quem nos diz qual elemento químico pertence a um átomo é também o número de prótons do elemento. Então, assim como na letra A, nós vemos que eles não têm o mesmo número de prótons, portanto, também não são do mesmo elemento químico. Deixa eu pular C. Vamos ver a alternativa D. São isótonos? Quando eu falo isótonos, você lembra da letra N. São átomos que têm o mesmo número de nêutrons, que pela tabela a gente vê que eles não têm o mesmo número de nêutrons. Então, não são isótonos. Letra E. Eles têm o mesmo número atômico? Número atômico é número de prótons. Eles não têm o mesmo número de prótons, logo não têm o mesmo número atômico. Não é a alternativa E. Vai ser a alternativa C, moçada, mas vamos confirmar. Eles são isóbaros. Quando eu falo isóbaros, você vai lembrar da letra A, que é o símbolo do número de massa. Só que na tabela não tem número de massa, moçada. É porque você tem que calcular usando a fórmula número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, o átomo 1 tem 40 prótons e 40 nêutrons, substitui 40 mais 40, número de massa do átomo 1 é 80. Átomo 2, também vou usar a mesma fórmula, ele tem 42 prótons e 38 nêutrons, substitui na fórmula, 42 mais 38, 80. Então, galera, eles têm mesmo número de massa, portanto, são isóbaros. A alternativa certa é a alternativa. Então, essa foi a nossa resolução de exercícios, moçada, sobre estrutura atômica e semelhanças atômicas. Espero de coração que isso possa ter ajudado vocês a entender e compreender melhor esse assunto. Moçada, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Valeu, moçada. Tchau, tchau.